qual é o valor dessa expressão? Temos aqui, pessoal, 5 menos, abre parênteses, 3 mais menos 8, fecha parênteses, vezes 4 mais 2. Sejam todos bem-vindos. Vamos resolver essa questão para tentar ajudar vocês aí na matemática básica, relembrando tudo aquilo que é necessário para poder resolver uma questão de matemática, tá bom? Se você é novo, se inscreva aí no canal, deixa seu like, porque isso fortalece bastante, e aí vamos resolver juntos essa questão, tá bom? Temos aqui, gente, vários elementos importantes da matemática básica, e a gente tem que decidir qual deles a gente vai resolver primeiro. Sempre que a gente tem parênteses dentro de uma expressão numérica, essas são as primeiras coisas que a gente deve resolver. Lembrando que os parênteses eles ganham prioridade, inclusive das operações que estão aqui fora. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é resolver o que está dentro desse parênteses aqui, inclusive temos um outro parênteses juntos. Nesse aqui, gente, vocês podem perceber que temos um jogo de sinal para poder fazer. Eu tenho uma adição, abre um parênteses e um número negativo. Quando isso acontece, eu devo fazer o jogo de sinal desse valor com esse, desse sinal com esse. O jogo de sinal é o seguinte, mais com menos é igual a menos. Então, a minha expressão vai ficar da seguinte forma. 5 menos, abre parênteses, 3 menos o 8, tá? Fecha parênteses, vezes o 4 mais o 2. Muito bem, já simplificamos uma das partes dessa expressão numérica. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos resolver o que está dentro do parênteses, como eu disse para vocês logo no início, né? Vamos ter que fazer esse 3 menos 8. E 3 menos 8, pessoal, é uma operação com subtração, como o resultado vai ser negativo, né? A gente sabe que 3 é menor do que 8, então se eu subtrair um número maior de um número menor, vai ter que dar um número negativo, tá? E esse número é exatamente o menos 5, tá? Então vai ficar exatamente assim, ó. 5 menos o resultado dessa operação que a gente acabou de fazer, e percebam que eu mantive o parênteses exatamente por causa disso aqui, ó. Vai ter novamente um jogo de sinal, beleza? Vezes o 4, vou manter o restante por enquanto, tá? Agora, ainda temos esses parênteses, temos que terminar de fazer essa operação aqui. Novamente, o jogo de sinal, vou fazer com outra cor aqui pra gente. Menos com menos vai ficar positivo, tá? Deixa eu fazer uma setinha aqui, né? Só para mostrar que é um jogo de sinal que a gente está fazendo. Vai ficar, então, 5 mais 5 vezes o 4 mais o 2. Muito bem. Agora chegamos em um ponto em que temos apenas duas operações. Temos adição e multiplicação. Nessa expressão numérica, né, nesse ponto da questão, a gente deve resolver primeiro a multiplicação. Ela tem maior prioridade do que a adição, então deve ser resolvida primeiro isso aqui, ó. 5 vezes o 4. Tá? 5 vezes 4, gente, é igual a 20. Basta que você lembre aí da tabuada, vai ser tranquilo para você sair dessa, tá? Então, vai ficar 5 mais o 5 vezes o 4, que é igual a 20, mais o 2. Nesse ponto da questão, chegou a parte mais fácil, porque a gente só tem aqui adições, né? 5 mais 20 mais 2. Se a gente somar 5 mais 20, vai ficar igual a 25, e 25 mais 2 é igual a 27. Logo, o resultado aqui dessa expressão numérica se reduziu ao número 27. Então, é essa daqui a nossa resposta. Só que, nesse ponto da questão, a gente tem mais um desafio. Uma dessas alternativas, uma dessas opções, representa para a gente esse 27, e a gente tem que descobrir qual delas. E eu vou ajudar vocês, obviamente, a entender esse fatorial que está aqui, essa potência, esse outro fatorial e essa outra potenciação. Começando pelo 4 fatorial. Gente, o fatorial é uma operação matemática muito importante que cai lá na análise combinatória, tá? Quando a gente aprende, por exemplo, no ensino médio, que vai dizer o seguinte, eu vou pegar o número que está sendo aplicado a essa operação, né, o fatorial, e vou multiplicar por todos os valores naturais menores ou iguais ao número que está sendo aplicado. No caso aqui é o 4. O que isso quer dizer? Significa, então, que essa operação vai resultar nisso daqui, ó. Vou começar com o número 4, depois vou multiplicar pelos seus antecessores. Multiplica pelo 3, depois multiplica pelo 2,
depois multiplica pelo 1. E aí aqui está o nosso critério de parada. Eu devo parar no número 1, beleza? Não vamos passar do 1, porque senão vai dar 0 aqui, né? Multiplicar por 0 acaba com tudo, né? Vai zerar tudo. Então não queremos isso, paramos no número 1. E agora é só resolver essas multiplicações. 4 vezes 3 é igual a 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 é igual a 24. Chegamos bem perto aqui, né, do nosso resultado, só que ainda não é a nossa resposta, beleza? Então agora a gente vai ter que ir para a próxima, já eliminamos a primeira alternativa. A segunda opção, temos aqui uma potenciação, 4 elevado à segunda potência, que é chamado também como o 4 ao quadrado. Essa propriedade, né, essa operação, ela tem como definição as multiplicações repetidas, né? Multiplicações de valores repetidos. Então, como que vai funcionar? O número que está na base é aquele número que vai se repetir, tá? Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, e a quantidade de vezes que ele vai se repetir é exatamente esse expoente aqui, ó. Nesse caso, é apenas 2 vezes, então vai ficar 4 vezes 4. Logo, é só a gente resolver essa multiplicação para encontrar o resultado dessa operação. 4 vezes 4 é igual a 16. E não é a nossa resposta novamente. Então, mais uma opção já descartada por nós, né? Letra A e letra B não é a resposta desse nosso desafio. Então, agora a gente tem que ir para a letra C. A letra C é a mesma ideia da letra A, só que começando agora do número 3. Como que vai ficar, então, essa alternativa, né? Essa opção com essa operação aqui? Vamos começar no número 3 e vamos multiplicar pelos seus antecessores. Ó, multiplica pelo antecessor do 3, depois multiplica pelo antecessor do 2, que é no 1, e para no número 1, tá bom? Então, vai ficar aqui igual a 3 vezes 2, que é 6, 6 vezes 1 é igual a 6. Muito bem. Mais uma operação resolvida, mais uma vez não encontramos a resposta. Então, não é essa a nossa questão, a nossa alternativa que estávamos buscando. Devemos agora, então, fazer a letra D para poder ver se esse valor aqui vai chegar no 27 ou não. 3 ao cubo, por definição, vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3. Mas por que isso? O número que está na base, como eu disse para vocês, é aquele que vai se repetir na multiplicação. Então, 3, 3, 3. E a quantidade de vezes que esse número vai se repetir é exatamente esse aqui, ó, o expoente. Então, por isso, 3 vezes 3 vezes 3. São 3 fatores 3. E se a gente multiplicar, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Portanto, conseguimos encontrar aqui, ó, a opção que contém aqui o nosso valor desejado da expressão numérica. Logo, a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra D. Eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão. Vamos para a próxima. Questãozinha de matemática básica para você que está chegando aqui no canal. 9 menos 3, abre parênteses, 6 menos 3, fecha parênteses. Você está convidado a tentar resolver essa questão e deixar para mim nos comentários qual é o seu palpite. Gente, se eu fizer essa subtração aqui, eu posso? Será que eu tenho que fazer essa aqui primeiro? Se você já souber, já deixe nos comentários aí qual é a sua opinião sobre essa questão. 3 primorial, 3 fatorial, 5 termial ou 0 dividido por 16. Qual que é a resposta correta? Vamos resolver juntos. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. É bem importante, você vai acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias, e aí você vai ficar muito feliz com a matemática, porque matemática é top, né, gente? Curta esse vídeo também, fortalece demais aqui o trabalho que eu trago para vocês, tá? Então deixa esse like aí maravilhoso e vamos para a questão. Muito bem, gente. Temos que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Então já dou logo o spoiler para vocês, para a gente não errar essa expressão numérica, tá? Sempre que tem parênteses em uma expressão numérica, é ele que eu devo resolver primeiro, tá bom? Então, eu devo fazer primeiro esse 6 menos 3 aqui. Você não pode errar isso, porque senão acaba fazendo confusão no final, tá? Então, eu vou manter o que está por fora, que é o 9 menos 3, tá? 9 menos... Opa, descolou aqui. 9 menos 3. Uma coisa interessante que muita gente não te fala também, quando eu tenho um número, logo em seguida tem um parênteses, eu tenho multiplicação aqui, tá, gente? Não pode esquecer disso.
a multiplicação ali vai fazer total diferença. Por quê? Como eu resolvi esse 6 menos 3, o que eu ponho aqui, né? Multiplicação. Então, vezes o resultado de 6 menos 3, que é 3. Muito bem. Agora sim, vai ficar 9 menos 3 vezes 3. O que eu faço primeiro? Subtração ou multiplicação? E aí eu já vou falar logo, né, para você não errar nunca mais. Multiplicação vem primeiro do que a subtração. Então, temos que fazer menos 3 vezes 3 e o resultado dele colocar aqui na nossa expressão, tá? Então, vai ficar 9 menos 3 vezes 3 é igual a 9. E olha que legal, gente. 9 menos 9 é igual a 0. Essa aqui é a nossa resposta. O valor dessa expressão numérica é 0. E olha que interessante. Muita gente gosta de fazer a distributividade. Vamos ver como que fica a distributividade aqui? Funciona também, tá? Ela funciona da seguinte maneira. Quando eu tenho uma multiplicação em um parênteses, esse 3 aqui negativo, ele vai multiplicar o 6 e vai multiplicar também o 3, tá? É o famoso chuveirinho aqui, né? Chamado de distributividade na matemática. Se a gente resolver dessa forma, como que vai ficar? Vou fazer aqui um parênteses, né, para a gente poder resolver. Então, vai ficar 9 menos 3 vezes 6 é igual a 18. Então, menos 18. E agora aqui o ponto importante, tá? Menos 3 vezes menos 3 fica mais 9. Lembrar que tem jogo de sinal, tá? Menos com menos dá mais, então fica mais aqui. 9 menos 18 é igual a menos 9, mais 9, que é igual a 0. Obviamente, chegamos na mesma resposta, né? Mas só para mostrar para vocês que, se a gente quiser fazer de um jeito ou de outro, desde que a gente não fure nenhuma regra na matemática, vamos encontrar o mesmo valor, e aí funciona também, tá? Só não saia fazendo coisa que não pode, aí dá errado, né? Mas se usar as propriedades tranquilinho, dá a mesma coisa e funciona também, beleza? Agora, gente, essa segunda parte do desafio de hoje é vocês tentarem encontrar esse valor zero nessas operações que estão aqui, né? Primorial, fatorial e termial. Vou ajudar vocês a encontrar o valor de cada uma delas, e aí a gente vai descobrir qual delas que vale zero, tá? Começando da primeira, que é o primorial. Como o próprio nome já diz, a gente precisa conhecer um conjunto numérico aqui, chamado de números primos, e eles vão ser muito importantes, né? Na verdade, sem eles a gente não consegue calcular o primorial. Então, os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, e assim por diante, tá? São infinitos, mas por definição os números primos são números que possuem apenas dois divisores, ele próprio e o 1, tá? Então, a gente vai agora descobrir, a partir desse conjunto numérico, quais valores eu devo multiplicar nesse primorial. O primorial, gente, ele vai multiplicar os números primos menores ou iguais ao 3, no caso aqui o 3, né? Quais números são menores ou iguais a 3 aqui nesse conjunto? O próprio 3 e o número 2. Então, 3 primorial é igual a 3 vezes 2, que são todos os primos menores ou iguais que 3. Multiplico eles e encontro o valor. 3 vezes 2 é igual a 6. 6, obviamente, não é zero, então não é a nossa resposta. O próximo, que é o fatorial, bem interessante, tá, gente? 3 fatorial é uma ideia mais simples do que o primorial, porque os números utilizados são os números naturais. Então, eu vou multiplicar os naturais menores ou iguais a 3. São eles o 3, né? Sempre o próprio número ele entra aqui na jogada, tá? Multiplicado por 2, multiplicado por 1. É só ir subtraindo de 1 em 1 e chegamos aqui no resultado final. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 é igual a 6. Excelente, gente. Mais um 6, mas não é a nossa resposta, né? Obviamente. O 5 termial, gente, termial, que é esse símbolo de interrogação aqui, ele tem uma definição muito interessante, tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos adicionar os naturais menores ou iguais que 5. Adicionar, tá? Cuidado. Então, vai ficar 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Essas, né, são as adições que devem ser feitas para encontrar o 5 termial. Se eu fizer as contas, olha lá, 5 mais 4, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 2, 14, mais 1, 15. E não é a resposta também. É claro, gente, valeu para a gente encontrar o valor dessas operações. Muita gente não viu essas operações ainda. Foi uma oportunidade para eu ensinar para vocês um pouquinho nessas
É curiosidade, né? Matemática é muito curiosa, então essas operações são interessantes para trazer aqui para vocês, tá? E por último, temos aqui uma fração, gente, cujo numerador é zero. E aí, por definição, uma fração cujo numerador é zero e o denominador é diferente de zero, qual que é o resultado dessa fração? Só pode ser o próprio zero. Zero dividido por qualquer número diferente de zero é igual a zero. Então, a alternativa correta, letra D, essa daqui não tem como enrolar muito, é o valor da nossa expressão. Então, se você marcou letra D, parabéns, você acertou essa questão. Esse é o vídeo de hoje, te vejo no próximo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá, gente! Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos resolver essa questão. Temos aqui uma expressão numérica e você deve descobrir qual é a resposta correta. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Se você já sabe, deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber nessa questão é que existem aqui várias operações, né? Subtração, divisão, temos a divisão de um número negativo, inclusive, e outra subtração. E aí, qual que é a forma correta de se resolver essa questão? Você deve se preocupar primeiramente com aquilo que você deve fazer primeiro, tá bom? E nesse caso aqui, a divisão, ela se sai, né? Sai na frente da subtração que está aqui e sai na frente dessa subtração que está aqui também, tá? Então, é muito importante você saber disso. Começamos, então, pela nossa divisão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse menos 30 dividido por menos 6. Como que eu faço para fazer essa divisão de números negativos, gente? Você faz o seguinte, você faz a operação com o número normal e faz o jogo de sinal menos com menos, tá bom? E o restante? O restante eu vou manter da mesma forma. O 40, eu vou colocar ele aqui. Agora vamos fazer menos 30 dividido por menos 6. Se eu fizer 30 dividido por 6, a gente vai ter 5, porque a própria tabuada já nos diz, né? 6 vezes 5 é igual a 30. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o 5. E aí, agora, eu só tenho que decidir o sinal. Sinal de menos, né? Subtração. Dividido com menos, né? Eu tenho menos dividido com menos, isso aqui dá mais, né? Basta você lembrar do nosso joguinho de sinal lá da matemática básica. E o restante, eu vou manter o menos 9 aqui. Chegamos num ponto onde a questão ficou bem mais fácil do que no início. Agora, basta que a gente faça aqui essa adição primeiro e depois essa subtração, beleza? 40 mais 5... é igual a 45. 45 menos 9, aí fica fácil da gente fazer, né? Você pode fazer da forma que você quiser. Isso aqui é igual a 36. Portanto, o resultado dessa questãozinha é igual a 36. Só que dentro dessa questão existem outros desafios. Você pode aí agora tentar descobrir qual dessas opções que estão aqui nas nossas opções que vai ser, na verdade, né, o resultado dessa nossa questão, que vai ser equivalente ao 36. Vamos começar fazendo cada uma delas, começando pelo 6 ao cubo, que é uma potenciação. Já ajuda a gente a relembrar um pouquinho, né, de como que se faz a potenciação. Eu vou lembrar vocês a definição dela e depois a gente já descobre o resultado, beleza? A potenciação funciona da seguinte maneira, pessoal. Temos aqui um elemento que é chamado de base, que é esse 6 aqui da nossa questão, e temos um expoente, que é esse 3 aqui, tá? Então, 6 ao cubo é exatamente essa nossa potenciação. O 6, que é a base, como eu disse, ele se repete em uma multiplicação sucessiva por ele mesmo. E quantas vezes essa multiplicação vai aparecer? Exatamente 3 vezes. Então, vai ficar 6 vezes 6 vezes 6, porque são 3 fatores 6. É isso que significa essa nossa potenciação. Agora é muito fácil, basta que a gente resolva essa multiplicação, e aí multiplicação é tranquilo, né? 6 vezes 6, a gente lembra da tabuada direto, isso aqui é igual a 36, e 36 vezes 6 vai ser igual a 216. 216. Se você não lembra como é que faz essa continha, arma a continha aqui, tá? 36 vezes 6, você vai encontrar exatamente o 216, que é um cubo perfeito, tá bom? Mas, infelizmente, não é a opção que tem aqui, né, o nosso resultado da nossa questão. Beleza, vamos para a próxima, então, tentar descobrir se esse 6 fatorial aqui é o resultado da nossa questão, tá bom? 6 fatorial, gente, diferente da nossa potenciação, ele vai ser aqui uma multiplicação pelos números menores ou iguais a ele. O que que isso significa? Eu vou pegar os números que, começando do 6, vou diminuindo de 1 em 1 e vou multiplicando. Em outras palavras, ó, o fatorial ele tem essa definição aqui, ó. N fatorial é igual a N vezes
n menos 1, vezes n menos 2, e assim sucessivamente até chegar no 1, tá? Então vamos fazer isso com o 6. Começando do 6, eu vou multiplicar pelo antecessor dele, que no caso aqui é o 5. Depois eu vou multiplicar pelo antecessor do 5, que é 4. Depois multiplica pelo antecessor do 4, que é 3. Logo em seguida, pelo antecessor do 3, e assim, gente, até chegar no 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essas multiplicações todas aqui compõem o nosso 6 fatorial, beleza? Agora é só a gente resolver essas multiplicações. Dá para fazer de cabeça, começando dos maiores fica mais fácil. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 é 360. E 360 vezes 2 é igual a 720. Ficou um número bem grande, né? Comparado aqui com o resultado que a gente encontrou da nossa questão, ficou um número bem distante do que a gente procurava. Mas é esse aqui, né, o valor do 6 fatorial. Então não é a nossa opção, podemos descartar então a letra B, beleza? Agora o primorial, gente. O primorial é um número, é uma operação mais interessante do que o fatorial. Ele depende desse conjunto numérico aqui, ó, chamado de números primos. Os números primos são esses aqui, ó. Vou listar alguns, tá? Os primeiros, pelo menos. Começando pelo 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Tem 11 também, tá? Beleza. São alguns números primos e sabendo desses números, agora a gente consegue calcular o primorial. O próprio nome aqui já diz primorial. Eu vou multiplicar os primos menores ou iguais a 6. Se caso 6 for primo, né? No caso aqui ele não é, então ele não entra na nossa multiplicação. Quais são os primos menores ou iguais a 6? Temos aqui em cima o 5, o 3 e o 2. Então, vamos multiplicar 5 vezes 3 vezes o 2. Então, essa daqui é a multiplicação que compõe esse primorial. Basta que a gente resolva agora essa multiplicação e descobriremos aqui o valor dessa operação. 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é 30. Olha só, chegamos bem perto, hein, do nosso resultado, mas ainda não é essa que a gente está buscando, beleza, gente? Então, vamos só circular aqui para dizer que é esse o valor, mas ainda não é aquilo que a gente busca, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora para a última operação, que é uma raiz quadrada. A gente aprende ela na escola, né? É bem simples, mas eu vou mostrar um método para vocês bem legal, que vai ser bem interessante de vocês aprenderem, tá? O método da fatoração. A gente pega esse 1.296 e vamos fazer uma fatoração com ele, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó, 1.296, vamos fazer um traçado e vamos dividir pelos números primos, que são esses números que eu acabei de listar aqui para vocês, tá? Então, a gente vai agora pegar os primos e ir dividindo esse número até chegar no 1. Começando pelo número 2, vamos trocar de caneta. Começando pelo número 2, que é o único primo que é par, tá? Então, isso aqui é algo muito interessante. Sempre que eu vou fatorar um valor, que ele seja par, eu vou começar por 2, porque o 2 é o único primo que é par. 1.296 dividido por 2 vai ficar aqui, ó, 648, isso, né? 648. Se fosse 600, dava os 1.200, 48 mais 48, 96. Beleza, 648. Continua sendo um número par, então vamos agora dividir por 2. Dividiu por 2 vai ficar 324. Essa é mais fácil um pouco de fazer, né? Quanto menor o número, vai ficando mais fácil da gente resolver essas operações. E agora perceba que vai ficar bem tranquilo, ó. 324 dividido por 2 vai ficar 160 e 150 mais 12, 162. Então, 162. Muito bem, dá para ir por 2 de novo, aqui fica 81, e agora começa a ficar bem mais fácil. E aconteceu aqui uma coisa interessante, o próximo número já não é mais par, então eu tenho que procurar um outro primo que consegue dividir também esse número. O próximo é o número 3, e o 3 consegue dividir o 81. Então vamos dividir 81 por 3, é igual a 27. 27 dá para dividir por 3 também, porque ele está na tabuada, né? Então fica fácil. Fica 9, e assim mais fácil ainda. 3, 3, 3 e 1. E agora, professor, o que eu faço com esse tanto de número que eu encontrei aqui, né? Cheguei no 1. Beleza, o que eu faço com esses valores que eu encontrei, esses números primos listados aqui do lado? A gente vai fazer o seguinte, a estratégia da raiz quadrada, que tem índice 2, inclusive, a gente vai agrupar de 2 em 2.
Por exemplo, 2 eu junto com 2. Como aqui a gente considera como sendo uma multiplicação, isso aqui é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. Depois temos mais um duplinho aqui, né? 2 ao quadrado. Temos uma duplinha de 3, 3 ao quadrado. E temos outra duplinha de 3, 3 ao quadrado. Vamos substituir essas potências aqui dentro da raiz e vamos fazer uma simplificação logo em seguida. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Como a nossa raiz está sendo operada em várias multiplicações, né? Aqui é tudo multiplicação, a gente pode separar em várias raízes. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ufa! Então encontramos aqui uma série de multiplicações e agora é a parte mais interessante. Raiz quadrada com potência de expoente 2 pode cortar. Raiz quadrada com expoente 2 corta, 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 corta. E o que sobra são essas multiplicações aqui, desses primos aqui, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, gente, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então, o que significa? Que essa raiz quadrada de 1296 é igual a 36. E é o número que a gente gostaria de ter encontrado, porque é esse o valor da nossa expressão numérica. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra D. Se você marcou essa, acertou a questão. Meus parabéns!